Fala galera aí do terceiro ano, professor Marcos aí mais uma vez. Bom, hoje a gente vai estar aí terminando a resolução aí, né, do PET aí, né, do volume 6, né, semana 2, né, das questões aí que ficaram faltando. Peço a vocês que ainda não se inscreveram no canal, que se inscreva para estar podendo ajudar esse canal e também ative o sininho das notificações. Então, vamos então para a resolução das questões. Bom, dando continuidade na resolução do PET do volume 6, semana 2, do pessoal do terceiro ano, a primeira parte do vídeo foi a questão até número 5, e agora a gente vai estar resolvendo o restante. Então, a partir da questão de número 6. Vamos lá. Considere os 3 problemas a seguir. Problema 1. Com os 20 alunos de uma turma, de quantas maneiras se pode escolher uma comissão de formatura com 4 pessoas composta por um presidente, né? Prestar bem atenção nisso aqui, ó. Um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, né? E um mesário. Problema 2. De quantas maneiras podem sortear 3 prêmios iguais, né? Entre 100 pessoas. Problema 3. De quantos modos Pedro pode arrumar 10 livros distintos, né? Os livros são diferentes, né? Lado a lado, em uma estante. Bom, em quais desses problemas os agrupamentos considerados são distinguíveis pela ordem de seus elementos? Quando ele fala que são distinguíveis, é que ele está querendo saber o seguinte, que quando você muda a ordem, altera. Então, quando ele está se referindo, né, que o problema, né, ele possui agrupamentos considerados distinguíveis, é porque você muda a ordem, né, e faz diferença, tá? Então vamos lá. Então vamos ver se esse aqui, se eu mudar a ordem, faz diferença. Bom, ele tem 20 alunos, ele quer formar uma comissão de formatura de 4 pessoas. Um vai ser presidente, um vai ser vice-presidente, um vai ser tesoureiro, o outro vai ser secretário. Se eu mudar a ordem aqui, vai fazer diferença? Com certeza vai fazer muita diferença. Por quê? Vamos supor que o Paulo é presidente. E aí eu mudei a ordem e o Paulo agora é secretário. Então, assim, as funções vão ser bem diferentes, né? Um outro exemplo, vamos supor que o Marcos aqui, ele é vice-presidente, né? E a Paula, né, a Paula é tesoureiro, né? O tesoureiro aqui, né, da formatura. Pô, o tesoureiro vai trabalhar com a questão financeira e outras coisas. O vice-presidente vai trabalhar com mais, né, com as coisas organizacionais, e as importâncias são completamente diferentes, né, do vice-presidente para o tesoureiro. Então, se um for exercer a função do outro, né, vai fazer diferença. Então, vai ser distinguível. Então, essa número 1 aqui, né, ela é distinguível. Por quê? Porque você mudou a ordem, né, e fez diferença, faz diferença, né? Vai ter uma alteração aqui, né, no presidente, no vice-presidente, no tesoureiro ou no secretário. Por exemplo, eu sou presidente e agora eu sou secretário, então são funções completamente diferentes. Então, número 1 aí é distinguível. Problema 2. De quantas maneiras se pode sortear 3 prêmios iguais para 100 pessoas? Nesse caso aqui não faz diferença. Não são distinguíveis. Por quê? Porque os prêmios são o quê? São iguais. Então, cada um vai ganhar o mesmo prêmio. Então, né, eu vou sortear aqui o prêmio 1, prêmio 2, prêmio 3, né? Então, eles são iguais. Então, se eu sortear o prêmio 3, o prêmio 2, o prêmio 1, não vai fazer diferença. Então, aqui, a ordem, se eu mudar a ordem aqui da premiação, não vai fazer diferença. Por quê? Porque os prêmios são iguais. Então, todos vão ganhar o mesmo prêmio. Então, isso aqui não é distinguível, né? Vamos lá. De quantos modos Pedro pode arrumar seus livros distintos lado a lado em um instante? Vamos supor que o primeiro livro do Pedro é de história, né? O segundo livro dele é de matemática e o terceiro livro dele é de português, porque os livros são distintos, né? São diferentes, né? Aí ele arrumou desse jeito aqui, ó. Ele colocou lá o primeiro história, matemática, português e assim sucessivamente, né? Lado a lado. Aí vamos supor que agora ele vai arrumar novamente e agora ele vai colocar aqui matemática, português e história. E aí, fez diferente? Eu mudei a ordem e fez diferença? Com certeza vai fazer muita diferença. Porque se ele está organizando os seus livros na estante, se ele colocou primeiro de história, depois matemática, depois português, depois sucessivamente, quando ele for vir procurar, ele vai procurar o de história. Então, assim, ele vai chegar lá,
Aí vai pegar, opa, o livro só de matemática. Então, assim, faz diferença? Com certeza. Se você mudar a ordem dos livros na estante, vai fazer diferença. Porque na hora que ele for procurar o livro, ele não vai saber a ordem que ele conseguiu colocar. Porque, ó, aqui ele coloca nessa ordem e aqui ele colocou em outra ordem. Então, ele vai se confundir. Então, são distinguíveis? Então, são. Então, o 1 e o 3 aí, né, são distinguíveis. Então, nós ficamos aí com a resposta com a letra B. Bom, agora vamos, né, para a questão de número 7. Nas retas apresentadas abaixo estão marcados 8 pontos. 2 pertencentes, né, à reta S e 6 pertencentes à reta R. O número de triângulos distintos, né, triângulos distintos está querendo dizer triângulos diferentes, né, não pode utilizar os mesmos pontos, converte-se em 3 pontos, né, em 3 desses pontos que podem ser formados. Bom, aqui está a reta S, aqui está a reta R. Ele está querendo formar triângulos distintos, triângulos diferentes. Tipo esse com esse, esse com esse, esse com esse, por aí vai. Está querendo formar triângulos diferentes. Né? Então, quantas são essas possibilidades, né, que podem ser formadas? 36, 56, 216, 336? Vamos lá, vamos descobrir. Bom, ele falou o seguinte, que tem 8 pontos aqui, olha, tá vendo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, 8. E a gente vai fazer combinação de 8 a 3. Por que 8 a 3? Porque um triângulo, ele tem quantos pontos? Um triângulo, ele é formado por 3 pontos, né? 3 vértices, né? Então, aqui 3. Por isso que eu coloquei o 3 aqui. E esse 8, porque ele me deu 8 pontos, tá? Então, vamos fazer a combinação aí. Bom, a fórmula da combinação é n, geralmente a gente coloca k, eu gosto de colocar p, mas não faz diferença nenhuma, né? E aqui n fatorial sobre p fatorial, né, que multiplica n menos p fatorial. Bom, sempre o n, né, vai ser o maior e o p o menor, ou o k o menor, não faz diferença. Então vamos lá então, olha, o n que vale 8, tá vendo? Aqui ó, o n e esse é o p, então o n aqui é igual a 8 e o p é igual a 3. Sempre o n é o maior e o p é o menor. Então, 8, o P aqui é 3, o N é 8 e o P é 3. Então, ficamos, né, com esse formato aqui. E nós sabemos que 8 menos 3 vai dar 5. Então, ficamos com 8 fatorial sobre 3 fatorial e 5 vezes 5 fatorial. Aí, o que a gente faz aqui? A gente decresce o 8 fatorial até chegar no 5 fatorial. Por que eu faço isso? Para eu poder cortar o 5 com o 5 fatorial. E agora nós ficamos com 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 fatorial. O que nós vamos fazer? Pegar o 3 fatorial e nós vamos decrescer o 3 fatorial. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, nós vamos cortar esse 6 com esse 6 agora. E aí ficamos com 8 vezes 7, né? 8 vezes 7, 56. A resposta aqui seria a letra B. Só que não. Por quê? Porque olha o seguinte. Nesses 6 pontos aqui, eu preciso de no mínimo 3 pontos para estar formando um triângulo. Eu consigo formar triângulo com esses 6 pontos? Não. Para eu formar triângulo, eu tenho que formar com esses 2 pontos, né, ligando esses pontos com algum desses pontos. Eu não consigo formar triângulo ligando esses 6 pontos aqui. Né? Não tem como. Né? Eu vou ligar aqui, por exemplo, isso. Formou um triângulo? Não. Eu precisaria de um outro ponto para estar formando um triângulo aqui. Então, a gente tem que retirar a combinação desses 6 pontos. Né? Então, vamos fazer isso então. Então, vamos lá. Combinação de 6, 3, que são esses aqui, né? E porque 3, o triângulo tem 3 pontos, né? Ou 3 vértices, né? Então, vamos lá, fórmula, né? E aqui o n vale 6, né? E o p vale 3. Então, aqui o n6, aqui o p3, o n6, né? O p3 fatorial. E aí, 6 menos 3, 3. E aqui a gente vai decrescer, né, o 6 até o 3 para a gente poder cortar. Lembrando que tem que ser um em cima com um embaixo. Não posso cortar isso daqui. Por quê? Porque eu cortei um com um. O que eu vou fazer agora, né? Então, sobrou 5 vezes 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 fatorial. Aí eu vou decrescer o 3 fatorial, vai ficar 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Então, esse 6 eu posso cortar com esse 6. Então, ficou, então, com 5 vezes 4. E 5 vezes 4 dá quanto? 20. Então, esses 20 aqui eu não consigo formar triângulos com eles, que são esses 6 pontos aqui, olha. Eu não consigo formar triângulo com isso aqui, né? Não tem como. Né? Eu precisaria de um outro ponto para estar ligando aqui, ó. Tá vendo que não tem jeito? Então, o que eu tenho que fazer, né? Pegar lá a primeira combinação, que deu 56, né? 56 menos 20, né? Então, eu vou ter aí o quê? Quantas formas, né? 36 formas de estar fazendo aí, né? Triângulos, né?
com esses 8 pontos aí. Então, a resposta aí nós ficamos com a letra A. Bom, vamos agora para a questão de número 8. Ó, num grupo de 10 alunos, há somente 3 homens, né? Há somente 3 homens. O número, né, de comissões de 5 alunos que podem ser formados com 2 homens e 3 mulheres. Então, as comissões podem ser formadas, né, com homens ou mulheres. Então, a gente não pode misturar. Não posso misturar homem com mulher. Eu tenho que fazer comissões de mulheres e comissões de homens. Então, como que vai ficar isso? Vai ficar da seguinte forma. Olha, ele falou o seguinte, que tem somente, né, 3 homens, né, e ele quer formar comissões com 2 homens, né. Então, aqui no caso, o N aqui vai ser 3 e o P vai ser 2, né, porque o N é sempre o número maior. E aí, se eu tirei 3 homens, vai sobrar quantas mulheres? 7 mulheres. E eu vou fazer comissões com 3 mulheres. Então, 7, 3. Então, a gente tem que fazer a comissão de homens vezes a comissão de mulheres. Entenderam? Então, vamos lá. Vou falar novamente. Olha, são 10 alunos. Dentre esses 10 alunos, há 3 homens. Ele quer fazer comissões de 2 homens. Então, aqui é o N e aqui é o P. Então, N3, P2. Né? N3, P2. E aí, sobraram 7 alunos. Esses 7 alunos, eles são o quê? São mulheres. Então, eu vou fazer comissões com 3 mulheres. Então, vamos lá, então. Comissão de 3, 2. Aqui é o N, né? Lembrando que sempre o primeiro é o N, segundo é o P ou o K, tá? Tanto faz. Não vai fazer diferença. Tá, aqui tá a fórmula, né? E o N vale 3, né? Aqui o P vale 2, o N3, o P2, né? E aqui 3 menos 2 dá 1, né? Então, vou decrescer aqui o 3 até o 2, vou cortar. Então, ficou 3, né? E 1 fatorial. 1 fatorial é 1. E 3 dividido por 1 dá 3. Então, comissão dos homens aí dá 3. Agora, vamos fazer a comissão das mulheres. 7 aqui é o N, né? E o 3 aqui é o P. A fórmula. Aqui o 7 é o N, 3 é o P. Então, aqui o N é 7, o N é 7, o 3 é P, o 3 é P. 7 menos 3 aqui, né? 7 menos 3, 4. O que eu vou fazer agora? Nós vamos decrescer o 7 até chegar no 4. Por quê? Para cortar com esse 4 aqui. E aí, o que sobrou? Sobrou isso aqui agora. Olha. 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 fatorial. 3 fatorial, a gente vai ter que decrescer. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, nós vamos cortar esse 6 com esse 6. Sobrou 7 vezes 5. 7 vezes 5, 35. Bom, como nós temos que multiplicar aqui, né, as comissões, 3 vezes 35, 105. Então, nós vamos conseguir formar 105 comissões aí. Bom, vamos para a questão agora de número 9. Né? O texto aí é bem, né, grande, mas vamos ver. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos do terceiro ano. Nossa, são muitos alunos, né, aqui. Pessoal do terceiro ano, 280, muito. Né? A escola deve ser grande. A participar de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens. Então, 5 objetos e 6 personagens. Numa casa de 9 cômodos. Então, 5 objetos, 6 personagens, numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um objeto em um cômodo da casa. Então, um personagem pega um objeto e esconde num cômodo qualquer lá da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual foi o objeto, né, escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta, dizendo qual foi o objeto escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa. As respostas devem ser sempre distintas, né, diferentes, né, das anteriores. E o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. Bom, o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Por quê? Bom, aí presta atenção. Olha, aqui o texto é bem, né, extenso, mas a resolução não é tão complicada. Por quê? Porque são 5 objetos, 6 personagens, 9 cômodos. E ele vai sortear, né?
um personagem, um objeto, para colocar em um cômodo. De quantas formas que nós podemos fazer isso? É bem simples, né? Então, aqui, né, estão as possíveis, né, respostas. E é bem fácil, é bem tranquilo. A gente vai fazer pelo princípio multiplicativo. Nós vamos multiplicar, né, os 5 objetos vezes os 6 personagens vezes os 9 cômodos. Então, né, que dá um total de 270 possibilidades, né? Só que, quantos alunos que ele, né, tem na turma lá do terceiro ano? 280. Então, 280 menos 270, 10, né? Então, muito tranquila a questão. Olha, 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Então, aí, nós vamos ficar aí com a resposta com a letra A, né? Bom, vamos para a questão agora, né, de número 10. Olha, o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro, né, jogar com a mão direita ou com a mão esquerda. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos. Então, 4 são canhotos, né? E 6 são destros, né? O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. O tênis se joga, né? Na forma simples se joga com 2 jogadores. Na forma composta se joga com 4, 2 de cada lado. Porém, não poderá ser ambos canhotos. Então, olha, tem restrição, ó. Os jogadores não podem jogar um canhoto contra o outro canhoto. Qual o número de possibilidades da escola, né, da escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então, olha, são 10 tenistas, né? Então, bom, aqui estão as possíveis respostas, né? E vamos lá então para a resolução. Bom, a combinação aí, né, total vai ser de 10 a 2. Por quê? 10 porque são 10 tenistas, né? E 2 porque o tênis, né, na sua forma simples, se jogam com um jogador de cada lado, né? Então ele quer fazer uma partida de exibição, então com certeza um de cada lado. Aqui nós temos a fórmula, né, da combinação, né? E aqui, olha, o N vale 10, né? E aqui nós temos que o P vale 2. Então aqui, ó, 10, 10, 2, 2. Então, a combinação de 10 a 2, né, ficou assim, olha, 10 fatorial, aqui 10 menos 2, 8. Né? Então, ficamos então com 10 sobre 2 fatorial, 8 fatorial. Como aqui não está resolvido, nós não vamos resolver, nós vamos deixar dessa forma, porque a resposta, né, vai estar dessa forma. E aí é o seguinte, ele falou o seguinte, olha, que não, né, não poderão, né, ser ambos canhotos. Então, aqui não podem ter jogador canhoto. Então, nós temos que tirar os canhotos. Quantos são os jogadores canhotos? São 4. E por que 2? Porque o tênis se joga com 2 pessoas. Então, fórmula, né? Aqui nós temos, né, 4, né, que é o N, o 2 que é o P. E aqui 4 que é o N, o 4 que é o N, o 2 que é o P e o 2 que é o P. Então, nós ficamos, então, 4 aqui, né, menos 2 vai dar 2. Então, ficamos com isso aqui. Então, qual que vai ser a nossa resposta? Vai ser 10 fatorial sobre 2 fatorial, né, vezes 8 fatorial, menos, né, a parte que não pode, que é essa daqui, ó, que os canhotos não podem jogar juntos, que é 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. E aí, nós ficamos com a resposta aí, com a letra A, né? E assim nós finalizamos aí, né, a resolução aí, né, da semana 2 do PET volume 6, né, do pessoal do terceiro ano. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo aí para poder estar ajudando outras pessoas. Também não esqueça, né, de estar aí, né, se inscrevendo no canal e também ativando aí o sininho das notificações aí, ok? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.